Por muito tempo, achava-se que o nosso cérebro não tinha neuroplasticidade na idade adulta. O que é neuroplasticidade? É a capacidade de mudança estrutural do seu cérebro frente a um aprendizado. Como o músculo, por exemplo. Você treinou o bíceps aqui, ele cresce. É perfeito. Ele vai ficar maior. É perfeito. Por muito tempo achava que era só na infância. De fato, na infância existe o que a gente chama de período crítico. Se você tiver filho, filha, e você levar essa criança para morar na Inglaterra ou nos Estados Unidos dos 5 aos 7 anos, essa pessoa vai saber falar inglês sem sotaque, ninguém vai precisar ensinar. Cara, ela vai aprender, ela nem vai entender como aprendeu, ela só vai começar a falar inglês. O nível de absorção é muito maior. Muito maior. Agora pega um adulto de 35 anos e faz isso. O cara tem que ficar 2 anos, que nunca falou inglês, ele tem que ficar 2, 3 anos estudando com um cursinho, nunca vai ser sem sotaque. Então, de fato, na infância, a neuroplasticidade é maior, mas na idade adulta, hoje, olha que isso aqui é muito bom, na idade adulta hoje, me perdoa, tá? Às vezes eu me Imagina, claro. Na idade adulta existe neuroplasticidade. O cérebro, ele é muito mais fácil de ser mudado até em média 25 anos. Até em média 25 anos a gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade passiva. Isto é, você meio que aprende as coisas sem prestar muita atenção, você vai pegando. Como eu sempre digo, coisas ruins e coisas boas. Se você vive num ambiente disfuncional, você vai aprender a ser muito bom em ser disfuncional. Comer mal, não fazer esporte, não se expor, não ler, não estudar. Se você viver num ambiente funcional, você vai ser muito bom em ser funcional. Ah, Wesley, mas e depois dos 25 anos, cara? Aí fecha essa janela? Então, depois dos 25 anos, você tem o que a gente chama de neuroplasticidade ativa. Isto é, os seus neurônios, que são células do seu cérebro, elas conseguem se moldar, sim, só que elas precisam de foco. Foco mesmo. Então, tem bons estudos com primatas não humanos, com macacos. Isso são estudos lindos, assim, feitos por grandes pesquisadores na neuroplasticidade, mostrando que se você ensina um macaquinho a distinguir 2 tons, um tom é pé e um outro barulhinho, né? E o outro barulhinho é pé. Se você só colocar esses 2 sons para o macaquinho, para eles ouvir, não existe neuroplasticidade. Agora, se você ensinar o macaquinho que se eles conseguirem distinguir os 2 sons, ele ganha um suquinho, uma recompensa, ou seja, ele vai prestar atenção nos 2 sons, vai estar focado, existe neuroplasticidade na idade adulta. Então você na idade adulta só consegue mudar o seu cérebro se você tiver foco. Se você quiser estudar um novo tema, se você quer aprender um novo esporte, se você quer regular suas emoções, se você quer aumentar sua produtividade, se você quer começar um novo hobby, se você quer melhorar o seu controle emocional frente aos impulsos, se você quer começar a fazer uma dieta, se você quer mudar qualquer aspecto do seu comportamento na idade adulta, você precisa de foco, não é passivo. Passivo é antes da idade adulta. Perfeito. Então você assimila por... Na verdade, existe uma frase muito interessante que explica isso. É uma frase filosófica. A Lucilena Galvão sempre repete que a vida não é feita daquilo que você consome, mas daquilo que você assimila, né? Então, talvez essa explicação que você tenha trazido, ela justamente vai de encontro ao fato de você, às vezes, simplesmente consumir quando é criança. O consumir já é assimilar, porque vai meio que por osmose, né? Depois dos 25 anos, você precisa necessariamente assimilar para você crescer. Então, como é que você quer crescer se você não se debruça sobre um livro e estuda de fato? Porque muita gente consome um livro, mas não necessariamente assimila as ideias que estão ali dentro, não aprende nada. E quando você assimila, e aí eu quero falar sobre aprendizado, Wesley. Existem formas e formas de aprender, né? Eu acho que esse é o grande desafio de hoje em dia, porque o mundo que a gente vive se transforma numa velocidade tão grande que habilidades que são aprendidas da mesma maneira, da mesma velocidade que elas são absorvidas, elas são descartadas, porque já mudou a maneira de fazer. Então, hoje, a principal habilidade exigida do ser humano moderno, contemporâneo, é a habilidade de aprender a aprender. Inclusive, esse foi o tema de um podcast que a gente fez super incrível com o Luiz Cláudio Securato, aqui da Escola São Paulo de Negócios. Como é que você acredita que o cérebro se comporta para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de aprender a aprender? Qual que é o mecanismo cerebral para que você tenha um aprendizado um pouco mais rápido? O principal aspecto que modula o aprendizado, existem vários, tá? Mas eu diria que existem 2 principais aspectos que modulam o aprendizado. O primeiro aspecto que modula o aprendizado, de longe, é a motivação. As pessoas subestimam muito o poder da motivação. Mas se você não tiver motivação para fazer aquela determinada coisa, você não vai ter
craving por aquilo, você não vai ter desejo por aprender aquilo e, portanto, vai ser difícil. Você vai ter o que a gente chama de custo cognitivo elevado, que é o quê? Você tem que ler 5 páginas de um livro e você fica, meu Deus do céu, isso daqui. Daí você começa a procrastinar. Sim. Né? Por conta da falta de motivação. Por conta da falta de motivação. Até que a água bate na bunda e você faz. O segundo aspecto importante em qualquer aprendizado é sono. Por quê? Uma explicação um pouquinho mais técnica, mas é importante para entender. Esses pesquisadores que fizeram mostraram que o foco é necessário para induzir neuroplasticidade, e assim, só para ter claro na sua cabeça e para o pessoal que está assistindo, neuroplasticidade é igual a aprendizagem. Você só tem aprendizagem se você tiver neuroplasticidade. Precisa. Porque aonde que ficam as informações no nosso cérebro? Ficam no que a gente chama de engramas. Engramas é o local físico da memória. E um engrama é um conjunto de neurônios que se ativa juntos. Então a memória não fica numa área. As pessoas falam hipocampo. O hipocampo forma a memória. Mas a memória ascende para as outras áreas corticais e a memória fica em engramas. E o engrama só é constituído se você tem neuroplasticidade. Em ratos em laboratório, eu consigo impedir a neuroplasticidade administrando uma droga, o rato não aprende. Você dá um choquinho quando ele desce uma plataforma na patinha, bloqueia a neuroplasticidade e no outro dia vai descer de novo. Ele não aprende que tomou um choquinho, cara. E se você não induzir essa se você permitir, não desce. Não desce. Putz, cara, você pode deixar ele em cima da plataforma e sair correr e voltar 3 horas depois, ele vai estar paradinho, cercado de grade em volta, ele não vai descer. Então você precisa de neuroplasticidade, tá? E essa neuroplasticidade que os autores... Na verdade, não é que a gente precisa, ela é consequência do aprendizado, né? Consequência do aprendizado, ela gera o aprendizado. Perfeito. Consequência do aprendizado. Só que aí que tá, essa neuroplasticidade na idade adulta só é induzida com foco, como os pesquisadores falaram. Uhum. Só que, complicando um pouquinho mais ainda, quando você foca e aprende a informação, existe um disparo de vários neurônios no seu cérebro, que são os neurônios do engrama daquela informação, e entendem a informação como qualquer coisa. Pode ser um movimento motor, bater uma raquetada no tênis, isso também é informação, isso também é aprendizado. Tá. Existe um disparo daquelas células neuronais e existe uma regiãozinha no seu cérebro chamada núcleo basalis, que é uma regiãozinha que ela meio que bafora, tipo faz... Um neurotransmissor é chamado acetilcolina. Esse neurotransmissor chamado acetilcolina vai colocar como se fosse um post-it nesses neurônios que dispararam quando aprendeu aquela informação, e esses neurônios vão consolidar a informação via neuroplasticidade quando você dormir. Ou seja, memória curta para memória longa. Uma formação. A gente chama isso de consolidação da informação, da aprendizagem. Então, para você ter uma boa capacidade de retenção de informação, você precisa de foco e você precisa de sono. E aí tem um caminho inverso. Para você ter foco, você precisa de alerta. Você precisa estar alerta para aprender aquela informação e estar motivado. E para você ter alerta e ter motivação, você precisa de um bom sono. Porque o sono é um componente do ciclo circadiano e o oposto do sono é o alerta. Então, se você dorme mal, você vai ter um alerta ruim. Então, eu vejo o quê? Muitas pessoas cometendo um grave erro no sentido de querer dormir pouco para conseguir aprender mais. Você está bloqueando a sinalização colinérgica que vai induzir neuroplasticidade quando você estiver no sono profundo. Além disso, quando você está produzindo intelectualmente, como a gente está fazendo agora aqui, formulando novas informações ou tentando reter novas informações quando você lê um livro, existe uma coisa que o seu cérebro usa como fonte de energia chamada de ATP. ATP é a moeda de energia da célula. Trifosfato de adenosina. Por que eu tô esses nomes só para o pessoal saber de onde saiu essas informações? Quando você gasta, ou seja, você lê, você estuda, você faz aquilo, gasta ATP. Esse ATP vira em ADP, que é um difosfato de adenosina, e gastando mais ele vira em adenosina. A adenosina é um neurotransmissor envolvido por te dar a percepção de fadiga. O café, a cafeína, é antagonista de adenosina, então não deixa a adenosina sinalizar ao cérebro, por isso que diminui a sua percepção de fadiga. Interessante. Esse é o mecanismo de ação da cafeína. Olha que interessante agora. Tem boas pesquisas mostrando que quando você dorme, principalmente na fase de sono profundo, que é aquela que você está desligado, o seu cérebro é lavado pelo seu líquido. Eu sei que estou falando muitos nomes estranhos, mas
depois a galera procura aí, pelo seu líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que banha o seu cérebro, e quando você dorme, esse líquido lava a adenosina no seu cérebro. E no outro dia você acorda como se fosse sem um lixo mental que foi acumulado no dia anterior. Então quando você lê, estuda, aquela adenosina se acumula no cérebro, causa um cansaço em você, você dorme, lava essa adenosina, no outro dia você está novo para estudar de novo. Isso é que acontece quando eu gravo muitos podcasts, às vezes. Se você engata 2 ou 3 que exige um processo de concentração mental muito grande, dá você fala, nossa, parece que eu estou muito cansado. É um cansaço mental, É né? adenosina acumulando. Aí às vezes você toma um cafezinho, dá uma segurada, dá uma mexida, mas cara, só dormindo para conseguir restaurar isso. E se você dormir mal uma noite ou dormir pouco, no outro dia vai arrastar. Vai ficar Fica arrastado. meio assim.